mulheres, tudo bem com vocês? Muita alegria de estar aqui com vocês para mais um desses nossos encontros. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Flávia Paiva, sou terapeuta integrativa e semanalmente a gente aborda alguns temas específicos aqui de uma maneira um pouquinho mais profunda. Então eu convido você para seguir o nosso canal aqui embaixo, se você ainda não segue, para curtir esse vídeo se você gostar e para encaminhar para as amigas aí que possam se interessar pelos assuntos aí de autoestima, de saúde emocional, de saúde integrativa e tudo mais que a gente bate papo semanalmente aqui. Tá legal? E eu separei para hoje um assunto que é de muita demanda, que muita gente me procura no consultório hoje em dia, nas redes sociais para falar, que é sobre baixa libido e repressão sexual. Então, hoje ainda é muito confundido, né? A baixa libido com falta de amor, a baixa libido como sinônimo de traição, a baixa libido como uma mulher ruim de cama, digamos assim, né? Então eu gostaria de trazer quais são as questões que existem por trás dessa baixa libido, de muitas vezes essa mulher querer sentir vontade, querer conseguir se entregar, querer conseguir se sentir mais livre lá com o seu parceiro e não conseguir, e não se sentir pronta para isso porque sente que existe algum bloqueio, que existe algo que a reprime. Então eu vim trazer o que pode estar acontecendo por trás e assim conseguir trazer esse entendimento para você, de repente conseguir melhorar as coisas aí na sua casa, na sua vida e você com você mesmo. Então, para começo de conversa, o que a gente precisa entender? Por trás da baixa libido existem 3 fatores que são os principais. Fatores esses que são o cansaço, o medo e a raiva. Por que eu coloquei o cansaço como principal? Porque de fato ele é o principal. E muitas vezes nós não percebemos e não nos atentamos a isso. Então o que acontece? A mulher hoje em dia, nós mulheres hoje em dia, nós temos milhares aí de papéis a serem exercidos ao longo do dia. Então a mulher tem o papel de esposa, a mulher tem o papel de mãe, a mulher tem o papel de profissional, a mulher muitas vezes tem o papel de cuidar dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, seja de maneira financeira, de maneira afetiva, de maneira em relação à doação de tempo e tudo mais. Então essa mulher, ela tem muita demanda. E além de tudo isso, essa mulher tem as obrigações, então, como mãe, as obrigações como profissional, as obrigações de casa, as obrigações dentro do casamento. Então ela tem que limpar a casa, ela tem que cozinhar, ela tem que trabalhar, ela tem que ir no salão de beleza para estar bonita, ela tem que ir na academia para estar em forma, ela tem que fazer as marmitinhas para fazer dieta, ela tem. Vocês percebem o quão exausto são essas inúmeras funções? E aí a mulher fala, poxa, mas chega lá na hora que eu estou com meu parceiro, eu não sinto vontade. Não é falta de vontade, é exaustão. Exaustão essa muitas vezes física ou muitas vezes emocional, pelo excesso de informação, pelo excesso de demanda que existe na sua vida hoje. Então é importante esse ponto a ser observado, né? Você está sobrecarregada de funções ou dentro das suas funções você está sobrecarregada de atribuições? Você tem se sentido com a necessidade de dar conta de tudo, de ser a Mulher Maravilha que consegue fazer tudo, que consegue servir a todos, né? Então pode ser que esse esteja sendo aí um dos principais motivos da sua baixa libido. Depois vem o medo. Por que o medo, Flávia? Medo do quê? Tenho medo de me relacionar com meu parceiro? Tenho medo? Não tenho medo. Porém, o que vocês precisam ter muito claro em mente é que o medo muitas vezes ele é inconsciente, ou seja, não é um medo igual um medo de monstro. É um medo que acontece aqui em mecanismos que vão te bloqueando. Por exemplo, o medo de ser traída, o medo de ser rejeitada, de não estar ok, de não ser o esperado, pelo marido, pelo parceiro, o medo de ser abandonada, o medo de não ser boa o suficiente, entre muitos outros medos que possam estar acontecendo aí dentro da sua mente. Mas esse medo também causa esse mecanismo que eu já vou te explicar. E o outro fator importante é a raiva.
Flávia, mas não estou com raiva nesse momento. Tudo bem, existe um fator que é muito importante de se pensar e de se saber, que é o nosso corpo, ele armazena todas as informações que nós vamos vivenciando ao longo dos dias, desde que nós estávamos lá na barriga da nossa mãe até hoje. Então, por muitas vezes, coisas mal resolvidas, conflitos mal resolvidos, aquela coisinha que a gente fala, vou fingir que não tô brava, vou fingir que isso não aconteceu, vou engolir essa questão fica lá na sua mente como um conflito ativo, como uma questão mal resolvida que te gera mecanismos de raiva, né? Seja uma traição que aconteceu agora ou no passado, seja uma discussão, seja um comentário que seu parceiro possa ter feito e que de alguma maneira te incomodou, ou referente a você, ou referente ao seu corpo, ou referente até a uma outra mulher. Porém, esses conflitos estão aqui te gerando raiva. Raiva essa que muitas vezes não é expressa, mas está guardada. E aí, dentro desses três mecanismos, né, o cansaço, o medo e a raiva, o nosso corpo vai criando aí mecanismos de proteção e de defesa. E qual é a forma do nosso corpo se proteger e se defender? A forma do nosso corpo fazer isso é causando vias de repressões. Vias de repressões essas que são principalmente a dor e a baixa libido, o bloqueio sexual. Por quê? Porque o corpo entende, se eu causar dor, eu vou causar uma trava ali, então nada vai acontecer. Então essa mulher não vai vivenciar e não vai precisar lidar com esse cansaço, com esse medo, com essa raiva. Além de que outras questões mais profundas a serem aí avaliadas são como o nosso corpo armazena coisas ao longo de toda a nossa vida. Muitas vezes existem coisas que nós passamos e que pode ser que nós nem nos lembremos, né? Pode ser que o seu corpo tenha registrado em algum momento um abuso. Quando eu falo em abuso, não necessariamente estou falando de um estupro ou de uma moléstia. Um abuso muitas vezes onde essa mulher foi agredida, onde essa mulher foi tocada lá na infância, na adolescência ou em qualquer fase da sua vida de uma maneira que o seu corpo recebeu aquele toque como algo indesejado, como algo invasivo, como algo ruim. E aí com isso o corpo registrou e associou essa imagem, essa cena, essa dor à relação sexual. E aí hoje, quando a mulher pensa em sexo ou quando a mulher vai para um ato sexual, ela entra em vias de repressão. Outra questão também bem importante a se falar são as crenças, são o que nós acreditamos a respeito, né? Então, muitas vezes, novamente, ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, as interpretações que foram feitas por nós sobre esse assunto foram negativas, ou seja, muitas vezes nós já somos reprimidas desde lá da nossa infância, né? Menina, normalmente, desde pequenininha, já é muito reprimida, do tipo, fecha a perna, cuidado para não mostrar calcinha, cuidado para isso, cuidado para aquilo, ou seja, se feche, se feche, se feche. E nos homens, muitas vezes, esse movimento é o contrário, né? Os pais sentem orgulho de ver o menino vivenciando a sua macheza, né? A sua sexualidade. E nas meninas, não, ela é reprimida desde muito pequenininha. E aí, crenças vão sendo armazenadas. Crenças essas do quê? O sexo é sujo, o sexo é ruim, o sexo é errado, o sexo é feito só para procriação, ou seja, é errado sentir prazer, não se pode associar isso a prazer, porque senão isso será sujo, ruim, errado, pecado, né? Quantas e quantas mulheres ainda carregam essas crenças, e aí independe, nem estou entrando no quesito de religiões, mas são crenças, são ideias que são registradas como verdade absoluta. E o nosso corpo, ele é comandado por essas crenças, então o nosso corpo vai responder de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então se ele acredita que algo é errado, é ruim, é sujo, ele vai fazer o quê? Ele vai te reprimir, né? E aí, Flávia, como eu posso trabalhar isso? Se caso
forem traumas, forem acontecimentos, forem questões, a gente precisa de fato buscar quais foram esses traumas, essas questões, esses conflitos vivenciados para reprogramar essa informação lá na sua mente, o seu corpo fica livre. Porém, uma coisa que eu gosto muito de falar com as minhas pacientes no consultório é: a gente sempre vai estar mais propício a ter vontade, a querer e a desejar aquilo que nós temos contato, aquilo que nos é frequente. Então, uma dica que eu posso dar para você é: se alimente mais de conteúdos que te façam sentir vontade, sentir desejo. Seja livro, seja conversa com as amigas, né? Seja um curso que você vai fazer, seja trabalhar de fato a sua autoestima para que você se sinta bem com você mesma e com isso não fique no julgamento do não posso fazer isso, não posso vestir essa lingerie, não posso me colocar dessa maneira porque o outro vai me julgar como feia, como gorda, como isso, como aquilo, não me acho sexy, não me acho bonita. Então todo esse trabalho de autoestima eu vejo ele como a base de uma sexualidade saudável, de uma libido saudável, de uma mulher livre, sem repressões, que é o quê? Ela estar em paz, né? Você estar em paz com você mesma, com a imagem que você vê no espelho, se aceitando, entendendo quem você é. E aí você tira do outro o poder do julgamento, do nosso, o que ele vai pensar de mim? Porque eu já sei quem eu sou. Vocês percebem o quanto isso liberta? Então trabalhe, se alimente, cuide de você, se alimente, quando eu digo se alimente mentalmente de coisas que te agreguem positivamente, né? E que tragam, que quebrem esse tabu de que sexo é errado, de que sexo é ruim, de que sentir prazer, de que sentir desejo é algo aí pecaminoso, é algo fútil, é algo desnecessário. Então vamos normalizar, porque a sexualidade hoje ela é um dos pilares para a saúde plena, né? Quando nós vamos falar sobre sono, nós vamos falar sobre alimentação, sobre atividade física, a sexualidade entra na mesma base de pilares de uma saúde plena. Então é importante olhar para ela. Existem questões hormonais que podem estar associadas, existem questões de histórico de infecção e tudo mais, por isso que eu falo, meninas, estejam sempre em dia aí, consulta ginecológica e tudo mais, mas olhem também para dentro, olhem para o que estão sentindo, olhem para o que estão pensando, olhem do que estão se alimentando, tá? Se alimentando aí, eu digo, de conteúdo, de conversa, de saúde mental e emocional. Então esse era o bate-papo de hoje, eu espero vocês no próximo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo pra gente, nos vemos semana que vem. Um beijo, até lá!